está em nosso meio. Amém? Você veio adorar Ele? Amém. Hoje, quinta-feira, temos culto de libertação. Estamos aqui lutando por nós, pela nossa casa, pela nossa família, porque a palavra do Senhor diz que aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta abre. Porque aquele que prometeu a mim e a você isso, Ele é fiel para cumprir. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 18. Para nos fazer menção da palavra do Senhor nessa noite. Lucas 18, 35. Lucas capítulo 18, versículo 35 a seguir. Onde a palavra do Senhor diz assim, Lucas 18, 35. Jesus estava chegando perto da cidade de Jericó. Aconteceu que um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. As pessoas que iam à frente repreendiam e mandavam que calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem pena de mim. Jesus parou e mandou que trouxesse o cego. Quando ele chegou perto de Jesus, perguntou, o que você quer que eu faça? O Senhor, eu quero ver de novo. Respondeu ele. Então Jesus disse, veja, você está curado, porque teve fé. No mesmo instante, o homem começou a ver, e dando glória a Deus, foi seguindo Jesus. E todos que ouviram isso, começaram a louvar a Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome de Jesus. Vemos uma passagem aqui de um cego, que estava em busca, de um milagre de Jesus. Estava em busca de algo que ele precisava. E nós sabemos que nessa época Jesus ainda não tinha morrido, ressuscitado e nos dado a vitória. Ele estava pessoalmente ali. E eu e você, queridos, que lutamos hoje em busca de algo, como estamos em um culto de libertação, nós estamos lutando a cada dia. Jesus já fez a maior parte para que eu e você fôssemos livres. Ele morreu na cruz, no meu e no seu lugar. Por isso eu titulei essa mensagem como libertação. Ela é pessoal. A libertação, ela é um querer meu e seu. Sermos livres hoje, depois do que Jesus já fez, é uma posição que precisamos tomar. Ser libertos hoje, é eu e você e tomamos a decisão. Muitas vezes olhamos para a palavra do Senhor e olhamos para nós mesmos e perguntamos por que ainda não sou livre ou por que ainda não sou liberto. Perdoe pela palavra, porque não queremos. Porque o maior sacrifício para que eu e você fôssemos livres já aconteceu. Porque Jesus já morreu na cruz do Calvário. E ele diz que aquele que o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. E ele não é mentiroso. Ele diz que aquele que o Filho liberta, verdadeiramente ele é livre. Mas por que ainda encontramos tantas pessoas mesmo dentro da casa do Senhor necessitadas de libertação? Porque encontramos ainda tantas pessoas que lutam continuamente necessitadas de ser libertos. É porque verdadeiramente ele ainda não tomou uma posição de querer. Nós ainda não tomamos a posição de sermos verdadeiramente livres. Porque Jesus está aí para mim e para você disposto a nos libertar. Porque morto, ressuscitado para isso ele já foi. Para que eu e você fomos cristãos livres. Verdadeiramente livres. E a primeira coisa que eu e você precisamos para sermos livres é querer ser livre. É querer ser liberto. É uma posição que o cristão precisa tomar na sua vida. Ser livre.
Porque não adianta carregarmos o emblema de cristão e ter em nossas vidas prisões. Porque libertação significa ser livre. E Jesus chamou a mim e a você para a liberdade. Jesus não chamou um povo para viver na sua presença ainda cativo de nada. Por isso ele disse que nós devemos ser aquele que encontra Jesus, ele é verdadeiramente livre. E muitas vezes, amado, não é isso que nós encontramos naqueles que servem ao Senhor. Total liberdade. A primeira coisa que eu e você precisamos ter diante do Senhor é a posição de querer ser livre. Porque muitas vezes, amado, nós ouvimos a palavra do Senhor, planejamos nos tornar livres, mas não temos força para continuar no querer. Dizemos que vamos manter aquilo que conquistamos, mas em 2, 3 dias nós perdemos o querer, a posição, a vontade, a determinação de ser verdadeiramente livre diante do Senhor. Esse homem, quando ele encontrou a Jesus, a primeira coisa que Jesus perguntou a ele era o que ele queria. Porque ele foi correndo atrás de Jesus? Porque ele queria algo de Jesus. Esse querer que havia neste homem precisa haver em mim e você todos os dias. Vencer a mim e a você todos os dias. Não é vencer o diabo, é a nós. É a nós mesmos. Muitas vezes achamos que nosso maior inimigo é Satanás, mas não é, querido. O nosso maior inimigo é nós mesmos. Nós precisamos nos vencer todos os dias. Vencer essa vontade de manter-nos libertos diante do Senhor. Porque a igreja do século 21, amado, vivemos numa libertação que é momentânea. Estamos livres agora, mas amanhã recaímos e recaímos. E não é para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para sermos livres. Vivermos um povo liberto, curado, sarado na sua presença. Mas para sermos livres na presença do Senhor, querido, é um processo. E porque muitas pessoas não conseguem nos manter livres. Olha o que diz aí no versículo 39 do texto que nós lemos. E as pessoas que iam na frente o repreendiam e mandavam que calasse a boca. Muitas vezes nós nos queremos nos manter livres porque não temos força para vencer os obstáculos. Nos mantemos livres porque os obstáculos que se põem na nossa frente muitas vezes nos tornam maior do que eu e você. Os obstáculos que aquele homem encontrou foi uma multidão. Mas qual é o obstáculo que nos mantém nos afastados do Senhor para não sermos livres? Encontramos adversidades, encontramos problemas, encontramos tantas as coisas. Mas eu e você precisamos vencer os obstáculos. Eu e você temos que olhar para o sacrifício de Jesus e ver que isso tudo é maior. O sacrifício de Jesus foi maior do que os obstáculos que nos encontramos para nos manter libertos. É olhar para Jesus e dizer, valeu a pena Ele morrer por mim. Valeu a pena o sacrifício que Ele fez e por isso eu vou lutar todos os dias para ser liberto. Eu vou lutar todos os dias para mantermos libertos. Um dia eu fui na casa de um jovem que a esposa dele me convidou, usuário de droga. Ele entrava e saía do centro de recuperação quase todos os dias. E ela disse, vem cá orar por mim. Foi eu, a Lucilene e a Darlene. E eu ali, me acabando orando por aquele homem. E o Espírito Santo diz assim, não adianta orar. Ele não quer. E quando eu terminei de orar por ele, eu disse, coloquei a mão no peito e disse assim, ó querido, Deus, Ele não invade as nossas vidas. Deus, Ele faz aquilo que nós queremos. E não vai adiantar a tua mulher orar por você. Não vai adiantar eu aqui gritar por você, se você não querer ser liberto. Porque Deus, Ele não invade o livre-arbítrio que é em nós. Deus, Ele não quebra princípios, queridos. E era tanta verdade aquilo que eu dizia para ele, que ele não disse nada. Porque aquilo que eu dizia para ele era verdade. E nós precisamos ver o desejo de nos manter libertos diante do Senhor. Porque Deus, Ele não quebra o princípio que Ele mesmo criou. Nós somos livres, querido, para fazer nossas vidas aquilo que queremos. Mas Deus,
Ele não deu as opções de ser libertos, de viver uma vida saudável diante do Senhor. Porque, como o pastor disse, não adianta eu e você estamos diante do Senhor e ver vidas aprisionadas, insatisfeitas. O Senhor morreu para termos vida plena diante dele. Ter vida plena não é cheio de dinheiro. Ter vida plena não é você ter um carro do ano. É você saber, eu sou livre. O Senhor me libertou. O Senhor me rasgou aquele homem que eu era no passado. Porque muitas vezes o homem velho que ele bate na nossa porta todos os dias, é a decisão de vencer ele, é minha e sua. A decisão de vencer os obstáculos, como aquele homem venceu no texto, era dele. Ele poderia parar quando aquela multidão disse, cala-te. Mas ele tinha um desejo. Ele precisava se encontrar com Jesus. E eu e você, amados, para nos encontrarmos com Jesus na glória, precisamos ser livres agora. Precisamos ser livres aqui. Não podemos deixar para amanhã e para amanhã e para amanhã. Porque o tempo de ser livre é agora, é hoje. Porque o amanhã pertence a Ele. E para nos manter livres, precisamos vencer os obstáculos que passamos todos os dias. Porque todos nós passamos, mas eu e você somos mais que vencedores. Ou a palavra do Senhor é mentirosa. E nós precisamos queimar um desejo de ser livres, nos manter libertos, nos manter curados, nos manter livres diante do Senhor. Mas muitas das vezes, para mantermos esse livramento, essa libertação, querido, é necessário um arrependimento. E nos arrependemos dos nossos erros. E muitas vezes queremos sermos livres, mas em nossos corações não há arrependimento. E sem arrependimento não há mudança, não há transformação. Como eu disse para aquele jovem, não havia arrependimento nenhum no coração dele. Não havia mudança, não havia querer de mudança. E muitas vezes em nossos corações dizemos agora que estamos arrependidos, mas não há mudança em nós. E arrependimento, ele traz mudança em nossas vidas. Forma de pensar, atitudes. O arrependimento ele traz transformação em nossas vidas. Mas muitas vezes nós vivemos como aquele tipo Judas, o tempo todo com Jesus. Judas tinha um caráter deformado. O tempo todo ele estava do lado do Senhor. Ele ouviu os seus sermões. Mas em nenhum tempo Judas deixou que a palavra do mestre transformasse o seu caráter. Em nenhum tempo a vida de Judas foi mudado. E nem quando ele traiu Jesus, ele se arrependeu. Ele teve remorso. E muitas vezes é assim que nós somos. Em nós não há arrependimento, em nós há remorso. Porque quando nós nos arrependemos, não fazemos mais. Quando em nós, querido, um verdadeiro arrependimento, nós não praticamos novamente o pecado. Quando nós nos arrependemos, aí nós mudança em nosso caráter. A mudança em nossa forma de viver. E Jesus em todo o tempo, Ele quer que nós nos arrependa. Nós mudamos. Sejamos um povo diferente. Porque Ele chamou a mim e a você para sermos livres. Jesus chamou a mim e a você para sermos como aquele ladrão da cruz. Aquele ladrão da cruz, quando ele se encontrou com Jesus, aquele disse assim, por que tu está aqui? Tu não é o Messias? Desce daí, salva a ti e salva nós também. Aquele homem disse, nós estamos aqui porque merecemos, mas ele nada fez. Lembra de mim, Senhor. Amados, para nós haver em nós libertação, é necessário nos expor, muitas das vezes. Mas muitas das vezes nós como cristãos não queremos nos expor para não sermos livres. Há pecado em nossas vidas, querido, que muitas das vezes você vai conseguir entre você e Deus. Mas é necessário muitas das vezes que você procure ajuda para você ser livre. Tem muitas pessoas na casa do Senhor que não procuram ajuda para se libertar. E vive a vida toda oprimida pelo diabo na mente. Peca e não tem coragem de reconhecer o seu pecado. Peca e não tem coragem de admitir o seu erro. E vive lutando sozinho. Mas tem coisas que você não vai vencer sozinho, querido. Vai ter coisas que você vai precisar de ajuda. O cristão sozinho
muitas das vezes ele morre. E morre no pecado, porque não tem coragem de admitir o seu erro. Ele não quer se expor. E muitas das vezes, por não querer se expor, vive morto dentro da casa do Senhor. Vive oprimido dentro da casa do Senhor. Carrega um fardo que poderia dividir com alguém, mas ele prefere carregar sozinho. E amados, quando eu e você guardamos os nossos pecados para nós mesmos e não conversamos ele, a Bíblia diz que nossa carne fica doente, que nós nos tornamos doentes, nos tornamos mortos dentro da casa do Senhor, porque pecado guardado, ele apodrece a nossa vida. Jesus, ele morreu para nós sermos livres. E muitas vezes nós temos coragem para pecar, mas não temos coragem para admitir o nosso pecado. Não temos coragem para pedir ajuda. Não temos coragem de admitir, porque não queremos nos expor o nosso pecado. Não temos coragem de ser homens e mulheres e procurar ajuda. E a casa do Senhor muitas vezes está cheia de pessoas mortas. Por quê? Porque deixa de confessar o seu pecado. A palavra do Senhor diz aí em Hebreus, perdão querido, em Hebreus não, Provérbios 28, 13. Se você quiser abrir, abra, para você ver o que é que a Bíblia diz sobre isso. Provérbios 28, 13. Se você achar primeiro do que eu, sinta-se à vontade para você ler. É Provérbios 28, 13. A minha diz assim: quem tenta esconder o seu pecado não terá sucesso na vida, mas Deus é misericordioso de quem confessar o seu pecado e abandonar. Amados, muitas vezes para nós sermos libertos, precisamos nos expor. Precisamos contar os nossos pecados. Precisamos pedir ajuda. A Bíblia diz que nós devemos confessar as nossas falhas uns aos outros. Muitas pessoas estão doentes na casa do Senhor porque não tem coragem de pedir ajuda. Porque não quer se expor. Porque não quer passar pela vergonha de admitir o seu pecado. Mas Jesus não teve vergonha de morrer por mim e por você. Jesus não teve vergonha de se expor, sendo Deus, se tornar homem por mim e por você. Jesus não teve vergonha de se expor diante das autoridades por mim e por você. Não teve vergonha de morrer como homem por mim e por você. Jesus, ele quer que eu e você sejamos sarados. E eu e você somos libertos quando confessamos os nossos pecados, quando confessamos as nossas falhas, quando nos deixamos ser sarados por Ele. Porque a Bíblia diz que nós devemos confessar e deixar. Não adianta você confessar hoje e amanhã você recair no mesmo pecado. Não adianta você confessar hoje e não abandonar amanhã. Porque Ele diz, se você confessar e deixar, Deus é misericordioso. Deus é o Deus bondoso. É o Deus que nos fez a mim e a você livres. Olha para a vida de um homem chamado Zaqueu. Aquele homem se encontrou apenas uma vez com Jesus, é o que está escrito lá em Lucas 19. E quando ele se encontrou com Jesus, querido, ele não teve vergonha de expor para Jesus o seu pecado. Ele disse para Jesus, se eu defraudei alguém, eu devolverei. Mas nós temos vergonha de confessar os nossos pecados. Nós não temos coragem de procurar nossos líderes e dizer, eu pequei, eu caí, eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda. Precisamos morrer sufocados, sozinhos. Aquele homem não teve vergonha de dizer para Jesus quem ele era. Ele não teve vergonha de ser criticado pela sociedade depois da sua atitude. Ele não teve vergonha. Ele queria ser livre, queridos. Havia nele um desejo de ser livre. O peso da religião muitas vezes em nossas vidas pesa, porque queremos ser religiosos e não livres.
Mas Jesus chamou para sermos livres do peso da culpa, do remorso. Porque quando não confessamos, temos remorso e não arrependimento. Ele nos chamou para sermos livres diante da sua presença. Ele chamou a mim e a você, porque de escravidão já bastava quando vivíamos lá no pecado. Ele diz que Ele nos chamou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz, para sermos livres. Você desfruta dessa luz que Ele lhe deu? Você desfruta? E muitas vezes, querido, nós não temos coragem de falar do amor de Jesus para as pessoas. Sabe por quê? Porque nós não somos livres. Muitas vezes nós não temos coragem de contar para as pessoas que Deus faz nas nossas vidas, porque verdadeiramente ainda nós não somos livres. Porque quando nós não somos livres, nós não temos medo de nada, nós não temos vergonha de nada. O seu passado não é uma vergonha. Você diz: eu era, hoje eu não sou mais. O seu passado é para que o nome do Senhor seja glorificado, para que as pessoas vejam quem você é hoje. Então Jesus faz de mim e de você homens livres, mulheres de Deus livre. É só você querer. Libertação é para mim e você manter ela todos os dias, libertos, sarados, curados. Nós temos que ser, amados, como aqueles viciados. As pessoas que são viciadas em droga, eles nunca dizem: eu estou liberto. Sabe como é que eles dizem? Eu venci mais um dia. Nós todos os dias, como deitar, nós temos que dizer assim: eu mantive hoje livre, porque Jesus me libertou. Todo dia que amanhecer, você diz: Senhor, eu quero me manter livre. Eu quero me manter livre. Eu quero me manter liberto. Quero vencer mais um dia. Porque, querido, muitas vezes nós não somos também livres porque não dependemos de Deus. Nós queremos ser livres pela nossa força, pelo nosso querer. Eu e você, sem Deus, nada podemos fazer. Ele nos libertou, mas eu e você somos necessitados dele todos os dias. A força que você precisa vem dele. A força que você necessita todos os dias vem dele. Porque eu e você somos homens. E ele conhece a minha limitação e conhece a sua limitação. Mas ele está todos os dias na minha vida, na sua vida. Por isso ele disse que ele não nos deixaria só. Nós temos alguém que mora em mim e em você. E esse alguém é alguém que ele enviou para nos auxiliar, para nos ajudar. Consolador significa aquele que foi enviado para nos auxiliar em todos os momentos. Você está forte, ele está ali com você. Você está fraco, ele está ali com você. É só você clamar por ele. E ele diz que ele fortalece o meu corpo físico e o meu corpo mortal. O que eu e você queremos mais, queridos? Para nos manter firmes no Senhor, para nos manter libertos no Senhor. Jesus já fez tudo o que eu e você precisarmos. Só depende de nós. Só depende de mim e de você. Por isso eu titulei essa mensagem como libertação. É pessoal. É você querer. Eu quero, eu posso. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. É ou não é? Tudo. Não é qualquer coisa, é tudo. Ele diz que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Então nós nos podemos manter libertos, querido, todos os dias. Porque Ele está comigo. Ele está com você. Ele nos deu todas as estruturas, todas as armas que Ele não precisamos. Nós temos a palavra do Senhor. Nós temos o Espírito Santo. Temos a sua presença. Então eu e você podemos nos manter libertos. Basta eu e você queremos. E para nós não sermos livres, queridos, muitas coisas que nós praticamos, muitas vezes, tem coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus. As nossas atitudes, no falso arrependimento, entristecem o Espírito Santo. Quantas vezes prometemos tantas coisas ao Espírito Santo e nós não cumprimos? Quantas coisas que nós dizemos que vamos fazer e nós não fazemos? Mas para não mantermos livres, você precisa crer que Ele está com você. Você precisa ter a certeza que você não está só. Você nunca está só. Quando muitas vezes você olhar para você mesmo e achar que está só, eu e você nunca estamos só. Você pode não ouvir a voz do Espírito Santo, você não pode ouvir Ele falar, você pode não sentir, mas Ele está ali.
Ele está ali. Ele está ali porque Ele não é mentiroso. Ele disse que mandaria um consolador que ficasse conosco até o consumo são dos séculos. Então Ele está ali todos os dias. Você precisa crer. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 14. Perdão, querido, Filipenses não é Tiago. É Tiago 5,16. Tiago 5,16. Aleluia. Se você achou, pode ler. Tiago 5,16. Amém? Você não precisa. Se você precisa ser livre, se você precisa passar por um processo de libertação, você não precisa de ajuda. Procure ajuda, queridas. Se você não está conseguindo sozinho ser livre, procure alguém que pode lhe ajudar. Nós somos um corpo, amados. E corpo, quando um dedo da mão está doente, o resto do corpo todo sente. Se você tiver um dedo do pé lá inflamado, todo o seu corpo sente. E a nossa casa, a casa de Deus, se nós passamos, queridos, por dificuldades espiritual, procure alguém que ore por você. Procure alguém que jejue por você. Porque a Bíblia diz, e a Bíblia não é mentirosa. Salmo 32, Davi disse que a carne dele não havia coisa sã por causa do seu pecado. E quando nós estamos doentes, a esfera da casa do Senhor sente, o corpo do Senhor sente. E o Senhor nos chamou para sermos livres, e não para estarmos doentes na sua casa. O Senhor nos chamou para sermos sarados, libertos, e vermos livres, desfrutarmos de uma vida plena diante dEle. Ele quer isso para mim e para você. E você precisa crer que Ele te prometeu. Agora você pode abrir Filipenses 4,13. Está pertinho aí. Filipenses 4,13. Você precisa ter fé. Porque aquele homem, quando ele se aproximou de Jesus, Jesus perguntou a ele o que ele queria. Ele disse que queria ver. Jesus disse que ele estava vendo, porque ele teve fé. E a fé é outra arma que eu e você temos diante do Senhor. Você precisa crer no seu Deus. Você precisa crer que Ele é suficiente. Você precisa crer que nele você é mais que vencedor. Você precisa crer que Ele é poderoso. Você precisa crer em um Deus que você serve. Porque muitas vezes somos tão religiosos, dizemos que cremos no Senhor, mas é de boca. E fé é você confiar sem ver. Fé é você crer sem ver. Filipenses 4,13. Você precisa crer nele. Aleluia. A minha versão é um pouco diferente, mas ela diz assim: com a força que Cristo nos dá para vencer qualquer situação. Jesus, Ele dá em mim e a você força para vencer qualquer situação. Não há situação difícil para o meu Deus e para o seu Deus. Ele quer fazer de mim e você livre. Ele quer fazer de mim e você um povo liberto. Não há situação que o meu Deus e o teu Deus não possa te ajudar. Então pare de sofrer sozinho. Pare de sofrer sozinho. Ele pode te ajudar. E você pode recorrer a outras pessoas também. Ele quer fazer de mim e de você liberto. Abra em Romanos também 8:37. Romanos 8:37. Aleluia.
Romanos capítulo 8, versículo 37, a palavra do Senhor nos diz assim: em todas essas situações, temos vitórias completa por meio daquele que nos amou. Independente da situação, querido. A minha versão é um pouco diferente da sua. Ela diz: em todas essas situações, temos vitória completa naquele que nos amou. Aplauda Ele. Ele amou a você e a mim. Aplauda Ele. Em tudo isso, Ele amou a mim e a você. Ele quer fazer de mim e de você livre. Em tudo isso, independente da situação que você esteja, Ele quer fazer de você livre. Ele chamou a mim e a você a liberdade. Ele chamou o povo dele para ser livre, libertos, porque Ele amou a mim e a você. Independente da circunstância, da situação, Ele amou a mim e a você. Ele amou e continua amando. Ele quer que eu e você nos tornamos livres na sua presença. Aí Romanos mesmo, você já está aberto, Romanos 8, lê o versículo 11, o que ele diz? Romanos 11, 8, 11 diz assim, ó. Romanos 8, 11. Aleluia. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aqueles que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida aos vossos corpos mortais de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vós. Jesus quer que nós tenhamos vida. Vida e vida plena. Ele não quer que hoje você esteja bem e amanhã você esteja mal. Ele quer vida em vós. Ele quer vida em mim. Vida. A vida que Ele quer na minha vida, na sua vida, querido, é a vida que Ele tem para mim e para você, que Ele já ofereceu a mim e a você. A vida dEle, plena. A vida dEle, para que as pessoas olhem para você e saibam que eu e você temos um Espírito que traz vida. E uma vida plena, uma vida completa em Cristo Jesus. Jesus faz de mim e de você, homens e mulheres livres. Basta você querer. Não tenha vergonha de se expor para se tornar livre. Muitas pessoas hoje morrem porque elas não têm coragem de se expor. Muitas pessoas dentro da casa do Senhor estão sufocados, agonizando, mas elas não têm coragem de se expor. Vergonha. E deixa de ser livre, de ser curados. Se você não consegue sozinho, você tem Deus. Você tem irmãos em Cristo Jesus que podem ajudar, porque Jesus quer eu e você livre. Para concluir, eu gostaria de dizer a você, querido, que Jesus ele já fez a maior parte que Ele tinha de fazer. Ele morreu na cruz por mim e por você. Ao ressuscitar, Ele deu a mim e a você o Espírito Santo. Ele deu a mim e a você a sua palavra. Ele deu a mim e a você a sua presença sem cessar. Ser livre só depende de nós. Ter uma vida plena só depende de nós. Sermos fiéis ao Senhor só depende de nós. Jesus disse para aquele homem: o que você quer que eu faça? E hoje Ele faz a mesma pergunta para você. Onde você quer que Jesus ainda te liberte? Só depende de você. Ele está aqui para nos fazer livre. Ele já nos tirou das trevas. O que ainda te oprime? Aquele homem precisava ver. Ele queria enxergar. Ele venceu as barreiras. Ele venceu multidões. Ele se expôs. Ele teve coragem. Mesmo quando todos mandaram ele se calar, ele continuou perseverando. Até chegar diante de Jesus. Jesus perguntou o que ele queria dele. O mesmo Jesus que esteve diante daquele homem, Ele está aqui hoje para me dar a mim e a você vida abundante. Amém? Que o Senhor continue te abençoando em nome de Jesus.